Amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Filipenses 4, 4. Esse é um dos textos mais, obrigado filha, muito grato, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E eu queria que nós recordássemos esta verdade gloriosa. Eu estou com a versão revista e atualizada, e essa versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo, por favor? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Não precisa ter muita pressa em responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos visitar a missão Quacisabanto, na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento, e uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Seus amigos? Seus colegas de trabalho, de escola? Seus parentes? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando aí alguns mecanismos de defesa no seu coração, dizendo: o pastor está me fazendo essas perguntas porque não conhece a minha história. Se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Convenhamos, um mundo de tantas guerras, de tanto terrorismo, de tantas invasões militares, de tanta violência nas ruas, de tanta corrupção no sistema político-econômico, de tanta frieza espiritual, de tantas famílias se desidratando e se derretendo. Dá para ser feliz hoje? E quando penso nisso, me vem à memória que Paulo escreve essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreve essas palavras de uma prisão, algemado, acusado pelos seus irmãos, os judeus. E mesmo nessa situação tão adversa e carrancuda, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ensinando-nos 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma mera possibilidade, é uma ordenança peremptória.
Alegria aqui não é substantivo, alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora me permita uma pergunta básica e honesta: você tem problema na sua vida, ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também, ou só na minha que fica? De vez em quando a grana fica curta lá também, ou só na minha casa que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão, além de imperativa, é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão, ela coexiste com a dor. Ela é temperada com as lágrimas. Ela sobrevive no sofrimento. Notem que não é uma emoção, não é um sentimento. Lembrem que eu perguntei para vocês se você é uma pessoa feliz. Eu não perguntei para você se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Porque estar é uma situação conjuntural, temporária, circunstancial. Ser é algo permanente. E eu vou ilustrar. Eu acho que todos vocês conhecem a história de um advogado de Illinois, em Chicago, que viveu no século XIX, que foi ganho, ou salvo, ou alcançado pelo Evangelho, pela instrumentalidade de Wycliffe Moody. Esse advogado, um homem muito rico, chamava-se Horatio Spafford. Esse homem tinha 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. É conhecido de todos vocês a história dele, de que num dado momento o seu filho, que era o caçula, morreu, deixando um vácuo, um vazio, uma dor imensa na família. Após essa tragédia familiar, acontece um incêndio em Chicago, quando o Moody fazia lá uma cruzada evangelística, e milhares de pessoas morreram, dezenas de milhares de casas destruídas, centenas de prédios destruídos, e o Dr. Spafford perde grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Querendo encontrar um tempo de refrigério para a alma, sabendo que Moody, seu amigo, fazia uma campanha evangelística na Inglaterra, ele toma a decisão de ir com a esposa, com as 4 filhas para a Inglaterra, para acompanhar Moody nessa campanha evangelística. Na véspera da viagem ele não consegue embarcar, mas manda a esposa e as 4 filhas de Chicago para Nova York, onde pegarão um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio enfrenta um acidente e vai ao naufrágio. 292 pessoas morreram. A esposa manda-lhe um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram nesse acidente. E o Dr. Spafford vai ao encontro da esposa, pede ao comandante do navio para mostrar o local do acidente. E enquanto ele vê o local onde as suas filhas morreram, o Deus que inspira canções nas noites escuras coloca na mente e no coração dele uma música, e ele a escreve, e só escreveu essa música em toda a sua vida. E nós cantamos essa música ainda hoje. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,
Ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua original significa It's well with my soul. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Um pai que enterra suas 4 filhas não está feliz. Mas se tem Jesus, ele é feliz. Isso porque a alegria do cristão não é, como disse, um sentimento, nem uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão tem endereço, a alegria do cristão tem nome, a alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz. A alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora, eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber que nem todos os crentes, salvos pela graça, estão desfrutando dessa alegria. É só você olhar para o semblante de alguns crentes. É só você conversar um pouquinho com eles. Há muitos crentes que têm uma aura de tristeza no rosto. A grande pergunta é: quem está roubando esta alegria? Quem está saqueando a alegria dos crentes? Por que alguns crentes não estão vivendo aquilo que Pedro chamou de uma alegria indizível e cheia de glória? Esta carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Cada capítulo desta carta, Paulo trata de um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Primeiramente, olha aí comigo, capítulo 1, versículo 12. Aí está o primeiro ladrão da alegria. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção. As coisas que me têm acontecido, as coisas que me aconteceram. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem à revelia do seu querer, ao arrepio da sua vontade. E às vezes chegam de súbito e botam a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma traição amorosa, é uma deslealdade de um sócio da empresa, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Pense comigo, por exemplo, um pai que cria uma menina com todo o desvelo, e no dia do casamento ele leva essa menina ao altar, pensando que ela vai construir uma história de felicidade, para descobrir que esse homem com quem sua filha se casou é um homem rude, que vai transtornar a vida da sua filha, que vai agredi-la emocionalmente, moralmente, espiritualmente, fisicamente. E aquele casamento que começou com um projeto de felicidade acaba arruinado nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Imagine um pai e uma mãe que cria um filho com todo amor, e esse menino se envolve com más companhias na escola, e daqui a pouquinho se envolve com drogas, e transtorna a saúde emocional da família. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Você vai ao médico por um exame de rotina, e descobre que está com a doença grave, talvez até incurável na perspectiva da medicina. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Um casamento de 5 anos, 20 anos, 30 anos de harmonia e amor, de repente um caso acontece, uma fatalidade, uma tristeza, uma dor, uma punhalada nas costas, um divórcio amargo. Se você não tomar cuidado, você leva embora a sua alegria. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram
não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, 3 coisas aconteceram, testemunha ele em Filipenses 1. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar, porque viram Paulo preso, trabalhando, e eles livres, de braços cruzados. Paulo entendia uma coisa: quando ele estava preso, só mudava o campo missionário. Ele era embaixador em cadeias, ele era prisioneiro de Cristo, a igreja se mexeu. Aliás, isso levou o Dr. Ray Stedman, de saudosa memória, a afirmar que um dos mais eficazes métodos de crescimento de igreja, e eu não gosto muito desse método, você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Porque Paulo estava preso em segundo lugar, diz ele: toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. E o que é a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente militar. Notem, se Paulo estivesse livre, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. O imperador Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botara lá dentro da sua casa o maior pregador do evangelho daquele tempo, e diante dele o seu auditório. Por ser um prisioneiro de César, ele tinha que estar algemado a um soldado da guarda pretoriana, todo dia, 3 turnos por dia, durante 2 anos em rodízio, tempo oportuno para que toda a guarda pretoriana fosse evangelizada. Quando ele escreve a sua carta, capítulo 4, 22, ele diz de Roma assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas, ele não podia viajar. Então o que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses. Se Paulo estivesse solto, talvez jamais nós teríamos essas joias na nossa Bíblia. De repente você olha para a sua vida, parece que está tudo de ponta cabeça, e é nessa hora que Deus pode estar escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Olhe para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania de Deus. Do contrário, as circunstâncias podem levar embora a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão, capítulo 2, confira comigo, versos 3 a 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita, nós não somos uma pessoa perfeita, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos, nós não frequentamos uma igreja perfeita,
logo mais hoje ou mais amanhã nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Daí não ter vida saudável, não ter casamento saudável, não ter família saudável, não ter igreja saudável sem o exercício do perdão. Perdoar não é uma opção, é um imperativo. Jesus Cristo chegou a afirmar que se você não perdoar, você não pode orar, suas orações são interrompidas. Aliás, Pedro chegou a dizer que se você não tratar bem sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso. Bom senso. Porque não perdoar é autofagia. É a mesma coisa você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando você guarda a mágoa de alguém, esse alguém vai botar em você um cabresto, uma camisa de força. Esse alguém vai dominar a sua cabeça, a sua mente. Você vai ter que conviver com essa pessoa 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e a pessoa se assenta à mesa com você, tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ser livre é espremer o pus da ferida e perdoar. Agora, perdoar não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Ninguém perdoa porque tem uma boa formação, porque tem um temperamento mais ameno. Não, nem porque é membro da Macarius Church. Perdoar é uma obra da graça de Deus. É uma obra da graça de Deus. Eu já tive muitas dores amargas na vida, mas talvez a mais dolorosa dor, pastor Oliveira, que eu já senti na vida, foi no primeiro ano do meu pastorado em Bragança Paulista, 1982. E essa dor ocorreu no dia 2 de agosto de 1982. Eu sou filho caçula, meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto tinha completado 27 anos. No dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada dentro da nossa casa. A dor foi tão cruel, que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Lembro-me, entretanto, que quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão é maior que a sede de vingança. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Agora, eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que lhe pagar, o servo pediu paciência e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. O homem perdoado lá na frente encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, pediu misericórdia, paciência, e o homem disse: não tem paciência não, paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamar o homem e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei 10.000 talentos, você não pôde perdoar o seu conservo 100 denários? Pois você vai ser entregue aos flageladores, aos verdugos, até que você pague o último centavo.
E Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Jesus usou uma outra moeda que não é a nossa. Ficou dito pelo não dito. Notemos uma coisa: Jesus não contou apenas aqui uma parábola, ele contou aqui uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Com toda a glória e pompa do rei Salomão, a arrecadação dele era 666 talentos de ouro por ano. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judeia, Pérea, Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem juntar 10 mil talentos ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Em outras palavras, a dívida é o quê? Impagável. Por que Jesus contou essa parábola com uma cifra tão estratosférica? Para mostrar que esse é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. A nossa dívida com Deus é impagável e Deus nos-la perdoou completamente. Aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? 100 dias de serviço. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Sabe qual é a proporção de 10 mil talentos para 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Quem acabara de receber um perdão 600 mil vezes maior, não está liberando um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com esta parábola? Você nunca pode dizer para uma pessoa: não perdoou você, fui muito humilhado, muito machucado, muito injustiçado, eu não perdoo. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz mais, que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga: pois é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço. Então me permita perguntar honestamente: você não esquece mesmo, não? Não? Se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia, Deus não tem perda de memória, Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. Então perdoar é lembrar sem sentir dor. Talvez você vai precisar fazer uma visita, dar um telefonema, mandar um e-mail, fazer uma viagem. Mas em nome de Jesus, não guarde mágoas, senão as pessoas vão levar embora a sua alegria. Talvez você até pergunte: mas por que o pastor leu os versículos 3 a 5? Não estou entendendo até agora. Vamos voltar para o texto. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Aliás, a única igreja que Paulo plantou, que se associou com ele em dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo quando Paulo estava plantando a igreja de Tessalônica. Essa igreja bancou parte do salário de Paulo quando ele era pastor da igreja de Corinto. Essa igreja ajudou Paulo quando ele estava em Roma. Portas para fora, essa igreja era uma bênção.
portas para dentro, o pau quebrava. Dá uma olhadinha no capítulo 4, verso 2. Duas líderes da igreja, Evódia e Sintique, estavam batendo cabeça dentro da igreja. Duas irmãs maduras na fé, não se entendiam mais. Eu costumo brincar, pastor Oliveira, que eu vou falar baixo, que tem mulheres no auditório. Diz que quando as mulheres na igreja começam a brigar, é porque a coisa está feia mesmo. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava, desde que ele aparecesse. Os holofotes tinham que estar em cima dele, vanglória. Tinha gente na igreja que até trabalhava, desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo, e não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, tem crente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele disse àqueles que estavam cuspindo e esbordoando a cabeça dele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tome a decisão de perdoar, do contrário as pessoas vão levar embora a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria. Confira aí comigo, capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em Guarulhos vocês não enfrentam esse terceiro ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro. Não é verdade? Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas me permita uma pergunta bem básica e honesta também. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Porque tem muito dinheiro. Porque tem pouco dinheiro. Porque não tem dinheiro nenhum. Mas sempre estão discutindo. O dinheiro é o maior pomo de discussão na família contemporânea. Agora, dinheiro é mais que uma moeda. Dinheiro é entidade. Dinheiro é mamon. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Elas acordam de madrugada, elas vão dormir tarde, elas comem penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que não tem tempo para Deus, gente que não tem tempo para o cônjuge, gente que não tem tempo para os filhos, gente que não tem tempo para si mesmo, gente que não tem tempo para a igreja, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que se casa por amor ao dinheiro, gente que descasa por amor ao dinheiro. Gente que mente por amor ao dinheiro, gente que corrompe por amor ao dinheiro, gente que é corrompida por amor ao dinheiro, gente que mata por causa de dinheiro, gente que morre por causa de dinheiro, gente que vende alma para o diabo por causa de dinheiro, que só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade de uma aldeia global, mormente da economia global, e é um fato, é um fato. Nenhum país, por mais rico que seja, hoje é totalmente autossuficiente em todas as áreas. Por exemplo, dá um tremor na bolsa de valores lá de Singapura, de Nova York, você sente o tremor agora no seu bolso. Um exemplo clássico disso foi a crise imobiliária que atingiu os Estados Unidos no ano 2008. Os bancos emprestaram mais dinheiro do que podiam, a bolha estourou. No efeito cascata e dominó,
A crise mundial econômica chegou. Eu sou do estado do Espírito Santo, e vocês devem saber disso. O Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de granito do mundo. Muitos donos de pedreira no estado do Espírito Santo quebraram em 2008 por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. Por quê? Porque a economia é o quê? Globalizada. Nessa economia globalizada, mais de 50% das riquezas do planeta estão nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas e dezenas de países. O problema é que nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E para que essa máquina gire, você precisa consumir mais. E nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumimos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a casa. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu não sirvo de referência, porque eu fui criado na roça, pé descalço, pé no chão. Mas que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, na minha infância. Um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu não tive crise existencial por isso. Sobrevivi. Hoje uma criança nasce, ele já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ele brinca longas 2 horas e encosta no canto, é sucata, e que é outro, e se você não der, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo, que tem 3 mulheres, obviamente a esposa e as 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele, casamento, hein? Temos que comprar sapatos novos. Quem duvida disso? É claro que não duvida, todo mundo sabe disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um closet, um armário, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Chamamos isso de consumismo. E eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. E disse mais: as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que ele tinha granjeado. E aí, jeitosamente, se encostou e perguntou: e aí, cara, o contador, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, perguntou: você não sabe? Não me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão, nem tem bolsa em mortalha. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Mas a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nessa cobiça se atormentaram, se desviaram da fé. Mas a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, tendo o que comer, o que beber e o que vestir. Com isso estejamos contentes. Sabe o que a Bíblia diz? Se você pôr o seu coração no dinheiro, se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer, porque o dinheiro não traz nem felicidade, nem segurança. Sabe por quê?
Felicidade tem endereço, felicidade tem nome, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é só Jesus que pode fazer você feliz. Vamos ao último ladrão da alegria, por favor, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Eu preciso lhe fazer uma pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza vocês se olharam no espelho antes de vir para cá? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Quando vai fazer uma prova, um vestibular, um concurso público, a mão fica suada e dá um apagão na cabeça? A ansiedade, segundo o Dr. Rollo May, é o mal da nossa geração. Atinge pessoas de todos os credos religiosos, de todos os estratos sociais e de todas as faixas etárias. Pasmem vocês, tem criança no auditório, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood foi fazer uma pesquisa sobre isso e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. É muita violência. Eu gosto de brincar com as crianças, sempre gostei. Um dia eu chego na igreja, lá em Vitória, tinha uma menina brincando assim, eu me aproximei de mansinho e falei assim: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Coitadinha, estava estressada. Ansiedade. Ansiedade. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio. E Jesus foi categórico em afirmar que a ansiedade é inútil. Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros, ao custo da sua vida. Até porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí a gente sofre antecipadamente, desnecessariamente. E se acontecer, vai sofrer 2 vezes, já sem energia para enfrentar o problema. Ansiedade é prejudicial, porque você não melhora o seu performance hoje, ficando ansioso agora, por um possível problema que vai acontecer amanhã. Tem gente que antecipa sofrimento, e sofre como se a coisa já estivesse acontecendo. Quando eu era seminarista em Campinas, nos idos de 78 e 81, um dia eu fui beber água no corredor, que ficava o bebedouro, e eu estou passando de mansinho para não acordar ninguém, quando eu olho a porta do quarto de um colega aberta, quando eu olho melhor, ele está chorando, mas convulsivamente, e eu entrei apressadamente e perguntei: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele, solução, diz: eu estou com medo da minha mãe morrer. Vim, qual hospital que ela está? Qual o problema dela? Não, ela não está doente não, eu só estou com medo de morrer um dia. Falei: rapaz, mas deixa a sua mãe viver, homem, tem 40 anos e a mulher está viva até hoje. Ansiedade. Pior do que esse, foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral lá em Vitória, com uma criança, uma menina de 3 anos no colo, a mãe chorando, não era a criança não, a mãe chorando. Quando ela acalmou, eu perguntei: mãe, o que houve, o que está acontecendo? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Jesus diz que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos.
Mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Paulo vai nos dar agora o remédio para a ansiedade. Onde vai encontrar esse remédio? Na farmácia? Ampola? Drágia? Comprimido? Onde está esse remédio? Paulo vai dar a receita. Ele diz assim: não andeis ansiosos de alguma coisa. É isso? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa botar legenda não, está claro. Aí ele diz assim: em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Agora entenda uma coisa, a palavra oração aí no grego traz a ideia de adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas para resolver a ansiedade: adoração, petição e súplica, que é a mesma coisa, e ações de graças. Qual a diferença entre você adorar a Deus e você dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer o que Paulo está mandando fazer para curar a ansiedade. Eu vou chegar diante de Deus para adorar a Deus por quem Ele é. E eu chego para Deus e digo: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus autoexistente, o Deus imenso, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus justo, porque Tu és o Deus verdadeiro, porque Tu és o Deus bom, porque Tu és o Deus fiel, porque Tu és o Deus misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança, porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu chego para Deus depois dessa oração e digo assim: meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, não combina mais. A grande pergunta nessa noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O profeta Isaías diz que é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Aquele que olha para as poderosas nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai que está lhe dizendo: não ande ansioso de coisa alguma. Mas esse Deus é seu Pai, e você pode apresentar a Ele as suas necessidades. Você está preocupado com o que vai comer amanhã? Dê uma olhadinha nos passarinhos. Eles não plantam, eles não ceifam, eles não têm geladeira, eles não têm despensa, eles não têm celeiro. Você já viu algum passarinho chorando? Preocupado com o dia de amanhã? Os pássaros são teólogos de Deus, para confrontar a nossa incredulidade. Você está preocupado com o que você vai vestir? Dê uma olhadinha nos lírios. Eles brotam, crescem, secam, murcham. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanto esplendor. Agora, você vale mais do que passarinho, você vale mais do que flor, você é a menina dos olhos de Deus. Deus conhece você, Deus ama você, Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente, Deus conhece o seu futuro, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece as suas dores, Deus sabe o que você está passando, e Ele cuida de você. Você quer resolver o problema da ansiedade? Paulo diz: começa a dar graças a Deus, começa a dar graças a Deus. Talvez você diga: pastor, estou passando por tanta luta, como eu vou dar graças? Então para um pouquinho,
Para um pouquinho. Quanto vale o fato de você estar aqui hoje, nessa noite? Quanto vale você ter pernas para andar e não estar numa cadeira de rodas? Quanto vale você ter braços para trabalhar e para abraçar? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando e você não está vegetando numa cama de CTI? Quanto vale você ter um coração que está batendo e bombeando sangue e vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que estão jogando ar para dentro de você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 rins que estão filtrando as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale? Quanto vale você ter um estômago que processa os alimentos e dá vida e saúde para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma família que recebe você no final do dia? Quanto vale você ter a igreja para frequentar? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Para de murmurar, para de reclamar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço de ansiedade no seu coração. Paulo diz que o resultado disso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. A palavra guardará aqui é montar guarda, é montar sentinela, o vosso pensamento e o vosso coração, o vosso coração e o vosso pensamento. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando a ansiedade quiser entrar, não vai conseguir mais, porque tem uma soldadesca divina guardando a sua cabeça e o seu coração, a sua razão e o seu sentimento. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu termino com 2 coisas. Primeiro, eu fui certa feita ouvir um grande orador, um grande pregador. E eu fui, pastor Oliveira, com muita expectativa. E aquele pregador disse assim: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. E eu fiquei chocado, porque a primeira parte eu entendi plenamente, sede santos, porque eu sou santo, mas a segunda eu não entendi, que não é projeto de Deus nos fazer felizes. Então fui pesquisar, e descobri a resposta. Eu acho que quem melhor entendeu esse assunto foram os irmãos da Inglaterra, os puritanos do século 17, quando eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele diz: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de servi-lo, de andar na tua presença, de contemplar a sua face, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora eu termino pedindo permissão a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. Eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.